Senhoras e senhores, começamos o quinto vídeo depois de um longo e tenebroso inverno. Que eu achei que eu não ia mais gravar vídeos, achei que a coisa ia desandar por terra, mas voltamos agora com força total e vamos continuar nossa série de debates, de temas importantes para o nosso dia a dia. Não importa a faixa etária, a minha intenção aqui, como eu falei nos outros vídeos, é sempre trazer algum conhecimento pensando em agregar algo para o nosso cotidiano, para melhores práticas de sociedade que temos que ter, beleza? Hoje o assunto foge um pouquinho também de temas que vem lá do canal do Felipe Neto, mas é um tema bem sensível, difícil de falar. Meu Deus do céu, como é difícil de falar sobre isso, mas vamos falar baseado sempre em legislação, ou teorias, ou estudos. Não é achismo. Enquanto professor, a minha função aqui é trazer para você, que está aí deste lado, prestando atenção nos próximos pelo menos 10 minutos, para que o vídeo futuramente possa monetizar. Não sei como faz isso, mas tudo bem. Possa compreender que não é achismo, né? Não é algo da minha cabeça, e sim de algum documento, de algum estudo, de algo que já foi pensado, estudado e concretizado antes. Hoje, utilizando a Constituição Federal de 88. Por que a Constituição Federal de 88? Hoje falaremos sobre liberdade de expressão. Assunto difícil para debater, assunto difícil para falar, mas já recortando do jeito que eu gosto de fazer antes de esmiuçar, dando spoiler da resposta antes da explicação. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser. Vamos agora esmiuçar esta expressão perante as palavras e o que é a Constituição em si. Liberdade nada mais é do que nada te proibir de executar algo. Você não ser censurado, ter cerceada a sua posição de executar alguma coisa. Levantei a mão, eu tenho liberdade para levantar a mão. O que evitaria eu ter essa liberdade? Algo prendendo a minha mão. Algo que não deixasse, ela está aqui, eu não consigo subir porque ela está amarrada. Isso é cercear, vamos dizer assim, isso é tirar a minha liberdade de levantar a mão. Ou seja, eu tenho a liberdade de levantar a mão. Então, isso nós temos para qualquer coisa. Podemos, na prática, executar qualquer ação, seja na fala, seja no pensamento, seja na prática, no convívio, em ações, enfim. A liberdade é isso. Eu tenho liberdade de movimentos, beleza? Ponto. Esse é o primeiro ponto. A parte de expressão, aí tem a ver justamente como eu vou me demonstrar em público e as pessoas vão ver, né? Expressar é externalizar algo, seja em fala, seja em comportamento, seja num visual, numa cor, numa roupa, numa ideia, num posicionamento sobre qualquer assunto. Isso é expressão. Pode ser de maneira científica, artística, ideológica, política, religiosa, não importa. Expressão é justamente o momento que eu externalizo algo que vai ser apreciado no sentido que vai ser visível para os outros. Então, liberdade de expressão é o poder fazer qualquer coisa que qualquer pessoa possa estar vendo. Isso nós temos que entender que é o conceito. Quando eu citei a Constituição, e eu estou com ela aberta aqui, que eu vou dar uma olhada ali, e vou voltar aqui porque eu vou ler trechos dela para que a gente entenda que a Constituição Federal de 88 veio assegurar isto, que é muito defendido por pessoas que acham que podemos fazer qualquer coisa sem qualquer consequência. E é esse o nosso ponto de debate, até onde existe essa questão de liberdade sem consequências. Vamos discutir isso aqui hoje. Beleza? Então, prestando atenção, anotando o que o tio vai falar para vocês aí. O tio Vini está aqui para isso. A Constituição de 88 veio no momento pós-ditadura militar, que houve ditadura e ponto, podemos discutir em outro vídeo, mas vamos afirmar isso aqui. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, que eu faço um vídeo sobre a questão do período chamado de ditadura militar. Vou botar entre aspas, para a gente debater melhor, mas houve uma ditadura. Podemos falar isso em vários vídeos, se vocês quiserem, ok? Bom,
A Constituição Federal pós-ditadura militar foi chamada de Constituição Cidadã, que tinha como o intuito garantir direitos e deveres de todas as pessoas residentes do Brasil. É uma Constituição para nos definir enquanto seres vivos, de podermos constituir sociedade sem censura, sem cerceamento de nossa posição enquanto pessoas dentro do país Brasil. Tá? Esse é um ponto que a gente precisa colocar aqui. Eu gesticulo muito, não entendo isso de errado, mas vamos adiante. O que acontece e que eu sempre fico chateado? As pessoas pegam a Constituição para defender o direito de fazer qualquer coisa sem nenhuma consequência. E elas estão 100% erradas. Eu vou pegar o mesmo artigo que as pessoas defendem, como o brasileiro tem, de maneira geral, preguiça de ler tudo até o final, eu vou ler tudo até o final para vocês. Vocês não precisam ler, a Constituição está aqui, joguem no Google. Estou no site do senado.leg.br, aí todos as tagzinhas das subpastas e o PDF da Constituição de 88 aqui na minha frente, no artigo 5º, que é o que o pessoal mais endeusa para dizer que pode fazer besteira, mas ele diz exatamente o contrário. Por quê? Vamos lá. Artigo 5º, começando. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui a gente já faz o primeiro corte. Todos somos iguais, independente de religião, de etnia, ou raça, ou sexualidade, ou orientação sexual, ou ideologia política, enfim. Todos somos iguais perante a legislação federal. Esse é o primeiro ponto para a gente entender por que a liberdade de expressão não é necessariamente você fazer tudo o que quiser e não ter consequências. Aqui, a legislação, a primeira frase já diz, todo mundo é igual. Logo, colocar alguém abaixo dessa posição de igualdade é estar contra a lei federal. Você não é maior do que a lei federal. Repetindo, você não é maior do que a lei federal. Podemos discutir isso em outro vídeo para entender quando que o ser humano abriu mão, entre aspas, de ser indivíduo para conviver em sociedade. Quais foram as questões que foram trazidas à tona, foram levantadas para que a gente conseguisse constituir sociedades. Algumas liberdades individuais para a liberdade do grupo. Podemos discutir em outro vídeo, beleza? Vamos adiante então. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, quem é de fora também tem isso, logo xenofobia também não pode acontecer, no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Quando as pessoas citam o artigo 5º da Constituição, citam que todos têm direito à liberdade. A liberdade é assegurada pela Constituição Federal. E isso eu falei para vocês. É verdade. Daqui é o primeiro parágrafo do artigo 5º, que é o mais abrangente. Porém, ele já está dizendo que todos são iguais. Você é livre, mas todos são iguais. Todos têm a mesma liberdade e a mesma garantia de vida, liberdade e segurança. Igualdade e segurança. 4 pontos que a lei defende. Você é livre, mas os outros também são. E têm direito a serem tratados iguais para ter segurança, vida, liberdade, propriedade e o outro que eu pulei, e igualdade. Eles são livres e são iguais para terem direito à igualdade. Partindo disso, o artigo 5º traz N parágrafos, vários parágrafos, esmiuçando, eu estou olhando para descer a tela, não reparem, que vão elencar para a gente alguns detalhes para explicar melhor sobre liberdade de expressão. Eu vou ler alguns aqui. O primeiro, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Certo? Segundo a Constituição Federal, você fazer alguma prática que inferiorize ou mulheres ou homens é contra a legislação. Segundo a lei da sociedade brasileira, isso é crime, passível de punição. Ponto. Daqui a pouco nós vamos adiante. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Tá? O cerceamento da sua liberdade virá caso você esteja infringindo a legislação. E esse é o primeiro ponto que a gente traz até onde a liberdade é garantida. Vamos adiante nisso daqui a pouquinho. Segura essa frase. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano. É uma outra questão para discutir.
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre, você pode manifestar seu pensamento quando você quiser. Pode. Ninguém, você pensou em falar. Certo? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ou seja, você pode falar o que quiser. Se isso for contra ou infringir a igualdade ou desrespeitar a moral, a integridade, a segurança e a liberdade da outra pessoa, ela tem garantido o direito de resposta e ser indenizada por isso. Até aqui eu poderia parar e falar sobre a liberdade de expressão, mas eu vou para o item 9, pulando alguns ali, que esse ajuda bastante a gente a melhorar esta fala. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ou seja, diferentemente da época da ditadura, nós não somos censurados de falar nem escrever nada. Porém, como nós temos uma legislação que define aquilo que é para garantir igualdade de tratamento e respeito para com os outros, se você fizer algo que infrinja essa possibilidade ou que infrinja ativamente isto, é considerado um crime e você vai ter consequências perante a legislação. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, cada vez mais nós temos leis e práticas contra o racismo, né, práticas antirracistas, antimachistas, anti-homofóbicas, etc, etc, etc. Tudo para ser contra isso. A legislação, cada vez mais, garante a igualdade de tratamento e de vida e de liberdade de viver para cada tipo de circunstância que caracteriza cada indivíduo. Etnia, raça, cor, vou usar os 3 termos, caso vocês queiram usar algum outro, fiquem à vontade. Religião ou crença religiosa, ideologia política ou pensamento político, gênero ou orientação sexual ou orientação de gênero, eu não sei os termos mais adequados, cada um sabe e se adequa ao seu e tem que ser respeitado. Então, tudo isso é garantido pela lei. Ou seja, resumindo tudo, temos liberdade de expressão. Posso falar o que eu quiser, mas assim como no YouTube, se eu falar alguns termos, eles podem dizer, isso eu não quero no meu espaço, que eu tenho uma normativa de conduta aqui dentro, e o seu vídeo não vai ser exibido. No Brasil, nós temos condutas de práticas garantindo a integridade de cada indivíduo. Então, algum pensamento ou alguma fala com prática ou intuito nazista, racista, homofóbico, preconceituoso, machista, de inferiorização ou de desigualdade para baixo, para colocar o outro numa posição inferior, é considerado crime. Então, você pode falar, assim como você pode, por exemplo, assaltar uma loja. Eu posso ir aqui agora na loja da esquina e assaltar a loja. Qual a consequência? É proibido fazer isso. Não é legal eu tirar a propriedade de outro que não me pertence, logo eu vou ser incriminado segundo a legislação. Mas ninguém me impede de fazer isso. A minha porta não vai trancar automaticamente se eu quiser assaltar uma loja. Vocês concordam? Parece bobagem, mas vocês concordam? É a mesma coisa que liberdade de expressão. O país não vai te proibir de falar coisa alguma. Porém, se você falar algo contra a lei, você vai responder legalmente por isso. Então, vamos entender, eu mudei aqui a tela, agora eu voltei aqui para vocês. Vamos entender uma vez por todas. Liberdade de expressão é garantida pela legislação federal. Você infringiu qualquer coisa dentro da sua liberdade, ou seja, você usou a sua liberdade para cometer algum crime, você vai pagar aquele crime. Ponto. Não tem discussão, não tem pormenor. Então estou sendo censurado. Censurar é pegar um papel, como a gente via antigamente, e botar uma linha tampando aquela frase, mudar a letra de música, não deixar pessoas falarem na rua. Se a pessoa vai falar algo, você já vinha e tirava a pessoa da rua, evitava que ela fosse na rua se manifestar. Isso é censura. Deixar a pessoa falar o que quiser é liberdade que nós temos no país. Agora, se não usufruirmos com inteligência, vamos pagar de acordo com a legislação, pois vivemos em sociedade e num país com normas. Não existe outra possibilidade no Brasil.
Beleza? Então, liberdade de expressão existe sim. Usufruiu dela para fazer alguma besteira ou algo contra a lei, e foi comprovado que isso aconteceu, pois vem uma investigação, vem um inquérito, vem uma análise jurídica, da justiça judicial, para ver se você cometeu um crime. Se não cometeu, aquela fala passa impune. Se cometeu, vai haver uma punição, porque estamos num país com normas de comportamento. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Falei demais. Agradeço a atenção de todos e vamos continuar. Temos mais vídeos, temos mais coisas para. Vamos manter esse canal. Já tenho um inscrito, tenho 3 visualizações em 4 vídeos. Quem sabe até o fim do mês eu tenho 5 visualizações. Beleza, galera? Valeu pela atenção. Quem quiser inscrever, inscreve, curtir, curta, comentar, comente. Nunca vou falar nada sobre. Até a próxima.